Fechamento de fronteiras, suspensão de voos e transporte público, isolamento obrigatório, escassez de alimentos e produtos de higiene e até multas para quem sai na rua. A realidade que a pandemia do novo coronavírus ainda não trouxe ao Brasil já é enfrentada por brasileiros que estão no exterior. Alguns deles ainda não sabem quando poderão voltar. Na Europa, a situação é mais assustadora do que se pode imaginar e o número de casos se multiplica com rapidez. A Espanha já vive a quarentena obrigatória, com apenas supermercados, farmácias e hospitais abertos. O Planeta Azul traz depoimentos de brasileiros que moram fora do país ou que foram alcançados pelas restrições obrigatórias em plena viagem. De diferentes idades e profissões, eles relatam como enfrentam a pandemia do coronavírus, como funcionam suas cidades e, principalmente, como as autoridades que desprezaram as recomendações de isolamento social enfrentam a escalada de casos e de mortes. Com as fronteiras fechadas, muitos estão longe de suas famílias e não sabem quando vão voltar ao Brasil. Confira. Meu nome é Márcia Cruz Redding, eu moro em Taos, no Novo México. Agora, aqui em Novo México, a governadora está tendo uma ação assim muito pronta, muito rápida em relação ao que está acontecendo. Ela não demorou muito para reagir e para requerer, solicitar da população que todos tomassem as medidas necessárias. O social distancing, né, o distanciamento social para evitar que as pessoas passassem o vírus umas para as outras. Nós estamos reaprendendo como sermos disciplinados. Ficar em casa não é fácil. Você tem que reinventar como ficar em casa, porque você tem que ficar. Por exemplo, sábado passado, somos só eu e meu marido. Ele fez o jantar, o que eu fiz? Eu troquei de roupa, eu pus sapato alto, eu me pintei para ir jantar na minha casa. Quer dizer, é brincadeira, it sounds, parece meio, quer dizer, jocoso, como uma piada, mas é a realidade. Você não quer pegar o vírus porque você sabe que você vai transmitir para alguém. Você vai transmitir para uma pessoa amada, você vai transmitir para o seu vizinho, você vai transmitir para um amigo. Então, é uma disciplina. Você querer estar bem para que o outro também esteja bem, para que a sua comunidade resista junto. Eu gosto de dançar. Ultimamente, pode parecer incrível, eu tenho ouvido Metallica, Sepultura. Gente do céu, qualquer coisa que tire a sua mente desta situação. Porque essa situação que nós estamos vivendo é mais louca do que ouvir Sepultura. Entendeu? Então, eu acho que você tem que, com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua família, você tem que redescobrir coisas que vocês possam fazer juntos, coisas que ajudem um ao outro. Então, se ouvir Metallica, se ouvir Sepultura ajuda, mano, ouça. Então, eu acho que essas coisas que nós estamos aprendendo, trazendo do passado para poder superar essa situação, são boas. Meu nome é Gustavo Gomes da Costa, eu sou professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e atualmente eu me encontro em Bruxelas para a realização do meu pós-doutorado, aqui na Universidade Livre de Bruxelas. A minha experiência com o coronavírus começou, né, a despeito, além de todo o bombardeio de informações pelas redes sociais, a minha experiência se deu quando eu fui para a Espanha, no começo de março, porque eu tinha uma aula e um seminário agendados para, respectivamente, dia 12 e dia 16 de março em Madrid, né? E aí eu fui um pouco antes, porque minha mãe mora na Espanha, em Gandia, uma cidade ao sul de Valência. E aí fui para visitá-la, era o aniversário dela, e aí foi exatamente nesse momento em que eu chego, que, digamos, há uma grande explosão da epidemia, né? A Universidade Complutense, na qual eu daria aula, suspendeu as aulas, né? Então a minha aula foi automaticamente cancelada, e o seminário também, em virtude da impossibilidade de ter público, né?
E aí a situação foi muito rápido, né? Porque eu fui para Barcelona ainda as pessoas não estavam tão assustadas, tal, mas em questões de dias, né? Foram 3 dias, o cenário mudou radicalmente, né? E aí o governo já falava em confinamento, né? Tomar medidas drásticas, né? E por sorte consegui, no próprio domingo, dia 15, eu consegui voltar para Bruxelas. E aqui, quando cheguei, né, por sorte também não havia nenhuma medida de quarentena para as pessoas que estavam chegando da Espanha. Bem, então minha rotina tem sido, né, o meu marido, desde terça-feira da semana passada, está trabalhando em casa, né, a empresa dele liberou o chamado teletrabalho, né. Então, como ele lida com muitas pessoas ao redor do mundo, então ele tem essa possibilidade de fazer todo o trabalho pela internet. E então a gente tem feito um esquema de divisão do espaço, né? Então eu fico num cômodo, ele fica no outro, né? E aí a gente tenta exatamente nesse horário de 9 às 6 da tarde, a gente tenta manter um esquema de como se cada um tivesse os seus respectivos escritórios, né? Então eu estou aqui num quarto, ele está no outro, então a gente mantém, né? Se conta para almoçar, mas na tentativa de manter o máximo possível uma rotina, né? Com relação ao dia a dia, desde a quarta-feira da semana passada, a Bélgica estabeleceu o confinamento generalizado, que significa que as pessoas só estão autorizadas a sair das suas residências para ir ao supermercado, para na farmácia, eventualmente para um médico e para ajudar uma pessoa idosa que precise, né? A polícia está liberada a abordar as pessoas na rua e perguntar o motivo do deslocamento, né? E também está autorizada a, eventualmente, em caso as pessoas se recusarem a voltar para casa, por exemplo, de serem multadas e, em último caso, mais extremos, até serem, digamos, levadas para a delegacia, né? E é interessante que, no caso belga, né, a Bélgica está sem governo desde maio, eles tiveram eleições, né? E até então está uma discussão para a constituição de uma coalizão, né? O país está dividido, né? Porque são 2 comunidades linguísticas, a comunidade neerlandesa, né, no norte do país, e a comunidade francófona no sul, né? E em cada uma dessas regiões você tem diversos partidos, né? Inclusive partidos de extrema-direita. Então, o país está numa dificuldade, né, de construir um governo, né? Mas, em virtude da crise do coronavírus, né, foi eleito um governo provisório, emergencial, de plenos poderes, para que eles possam tomar digamos, uma medida, e está sendo bastante interessante observar aqui no caso belga, que é um país com 4 níveis de governo, então é um dos sistemas federais mais complexos do mundo, né, que você tem o governo local, o governo da região, uma província, as comunidades linguísticas, e cada um desses âmbitos tem, como é que chama? Tem atribuições, né? E eu achei muito interessante que, nessa crise, o governo federal tem conseguido coordenar as ações, né? Outra coisa que tem ajudado bastante também para a gente lidar com o confinamento são os encontros com amigos por aplicativos tipo Zoom ou Facebook, né? Então, eu tenho tentado fazer regularmente, tanto com os meus colegas aqui da universidade, quanto com os amigos no Brasil, que é exatamente uma forma de encontrar. Quer dizer, ainda as conversas estão muito em torno da epidemia, tá? Mas a tentativa de um pouco de se encontrar, quer dizer, tentar, quer dizer, o isolamento ele é físico, mas não necessariamente social, né? Então, e aí a tentativa de manter os laços, né? Então está sendo bastante legal, né? Inclusive com a minha mãe, que muitas vezes, sei lá, ficava meses sem falar com ela, por essa coisa da correria, né? E como eu moro no Brasil e ela mora na Espanha, então muitas diferenças de horário, então tinha dificuldade de se encontrar. Às vezes a gente falava, sei lá, 1, 2 vezes por mês, às vezes nem isso. E agora a gente está tendo esse contato mais constante, e eu acho que tem ajudado bastante para tentar mantê-la mais calma, né? Porque eu acho que boa parte dessa epidemia é o gerenciamento da ansiedade das pessoas, né? Porque, de fato, é uma ameaça que é invisível. Meu nome é Guilherme Vinhão de Oliveira, eu sou casado, tenho um filho, o Theo, de 3 anos de idade, e a gente mora em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, e nós estamos fazendo aqui, eu e minha esposa, a gente faz home office. O Theo, ele estava numa escola
o que eles chamam de daycare, né? Que é onde as crianças pequenininhas ficam, como se fosse uma creche particular. Essa creche não fechou, ela ainda tá aberta, mas dando prioridade para o que eles chamam de first responders, que eu acho que seria algo tipo médico, enfermeiro, policial ou pessoas que não podem parar. Mas há uma ou 2 semanas, a gente tirou ele de lá por receio de contaminação, né? Porque criança tem bastante contato, não tem tanta noção de higiene como os adultos têm. E a gente está, a não ser em casos extremamente urgentes, a gente está tentando ao máximo ficar dentro de casa. Então, a gente não está mais saindo com o cachorro, não está indo para o supermercado. A gente tem pedido muito comida de supermercado, os mantimentos, né, via aplicativo. Então, as pessoas geralmente trazem para a gente na nossa porta. Os supermercados, faz muito tempo que eu não vou, mas eles estão falando que estão com fila e limitação de produtos. Então, por exemplo, nos produtos eu fiz uma compra no Walmart e, sei lá, 60% dos produtos não tinham. A minha preocupação é pegar alguma coisa e depender do sistema de saúde daqui, porque é sempre uma incógnita. Eu tive que usar o que eles chamam de... Tem urgent care. Eu tive que precisar, 1 ano atrás eu precisei do hospital para o Theo, ele teve uma inflamação e eu tive que levar ele para o hospital. Eu meio que não sabia, foi meio que assim, 11 horas da noite e todas as clínicas menores estavam fechadas, então eu tive que ir numa clínica 24 horas. E aí eu levei ele e assim, você chega, você não sabe quanto você vai pagar e eu paguei $150, que é uma taxa que tem que pagar, e eu saí sem saber o quanto tinha que pagar. Minha preocupação é, sei lá, pegar o coronavírus e ficar muito mal que eu preciso ir para o hospital e receber uma conta que eu não sei o quanto que eu vou pagar, né? O que eu tenho ouvido das empresas, principalmente aquelas que a gente, tipo a IMCA, que é como se fosse um clube ou academia, eles acabam, vamos, tá fechado por 2 meses. Então, talvez volte em 2 meses. Mas, assim, é sempre uma incógnita, né? A gente não sabe como vai evoluir esse vírus. Então, assim, oficial eu não tenho nenhuma informação, mas pessoalmente eu acho que vai durar um tempo. No mínimo, eu estaria uns 6 meses, mas não dá para saber, né? Tem que saber como a doença vai evoluir.